Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmos de número 8, e nós vamos ler os versos de 1 até o de número 6. Salmos número 8. Eu vou ler na versão Almeida século 21. Mas se ficar um pouquinho diferente aí da sua, você pode acompanhar, por gentileza. Amém? Diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Convido a fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos por estarmos aqui nesta manhã. Abrimos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que teu Espírito Santo possa nos falar, Senhor, e nos dar a porção que precisamos para continuarmos a nossa caminhada no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Deus, Ele está nos oportunizando neste ano a experimentar todo o esplendor de sua glória. Por isso que a Igreja Batista Vitória tem como tema em 2024 o ano da glória, cujo versículo base está em Salmos 111, capítulo 3, que diz que glória e majestade há em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. A glória de Deus, ela está manifestada em todas as coisas. No mundo, no universo ou no multiversos, nas galáxias, planetas, estrelas, na natureza e em toda a obra criadora de Deus, inclusive o ser humano, eu e você. O próprio salmista, que também escreveu os Salmos de número 8, que foi a nossa leitura desta manhã, ele diz lá no Salmos 19, versículo 1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Na verdade, todas as coisas, em todas as coisas há a manifestação da glória de Deus. Em tudo. Portanto, quando eu digo que Deus nos oportuniza este ano a viver o esplendor de sua glória, não estou querendo dizer a respeito de algo novo, revelado, outrora desconhecido, mas sim algo que já está determinado desde a fundação do mundo, desde que o mundo veio a existir, desde que o ser humano passou a existir, desde que todas as coisas se formaram. Porque desde o início, a glória de Deus, ela está manifestada. Então, o que eu quero dizer com a oportunidade é que Deus, Ele nos dá a oportunidade para entender e reconhecer esta glória que diz respeito a nós mesmos. Nós vamos ver que a glória de Deus, ela está intimamente ligada com a sua criação
e, consequentemente, com cada um de nós. Parece até um paradoxo ou uma contradição, um erro, tentar fazer uma comparação entre a majestade, a magnificência de Deus, a sua grandeza e o ser humano, em sua insignificância, em sua pequenez, né? Aquilo que ele é pequeno em comparação à grandeza de Deus, como também em sua fragilidade. Deus, então, ele nos oportuniza lembrar que existe um caminho a percorrer. E ele usa a sua palavra para nos mostrar e apontar a direção correta, a direção certa, através da manifestação da sua glória. O salmista Davi, então, ele começa com aquele a quem devemos todas as coisas, a Deus. Ele diz então, ele começa o salmo dizendo: ó Senhor, nosso Senhor. Ele já expressa que Deus, o Senhor de todas as coisas, era realmente o seu Senhor. Tanto é que ele não é redundante em dizer: ó Senhor, Senhor nosso. Ele estava reconhecendo aqui o senhorio de Deus. Ele estava reconhecendo o pertencimento a quem esse Senhor, a quem ele pertencia. E alguns estudiosos dizem que os Salmos de número 8 é uma das melhores explanações de Gênesis, capítulo 1 e também capítulo 2, que trata da criação. Mas muito além de reconhecer que Deus era o seu Senhor, é o seu Senhor, o salmista também, ele diz a respeito do nome deste Senhor. Ele fala então: Senhor, quão magnífico é o teu nome. Interessante que, se formos tentar identificar aqui na Bíblia apenas um nome para identificar a Deus, impossível, como estamos acostumados, né? Eu me chamo Marcelo e tantos outros nomes aqui, somos conhecidos assim. Quando o salmista ele quer fazer referência ao nome de Deus, mas não somente a sua pessoa, mas aquilo que ele era capaz de fazer, aquilo que ele era capaz de produzir, aquilo que ele foi capaz de fazer em toda a terra. E ele diz assim: olha, Senhor, o teu nome é magnífico em toda a terra. Ele não disse que o nome de Deus era reconhecido apenas por povo de Israel, uma tribo determinada, a um grupo de pessoas, mas ele diz assim: olha, este nome é magnífico em toda a terra. E até em lugares que talvez as pessoas ainda não tenham a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, mas de alguma forma sabe da sua existência, sabe que foram criados por Deus. Muitos até daqueles que diz não acreditar, mas no momento de aperto lembram de Deus, né? E dão gritos de pedidos de socorro e de misericórdia e de ajuda, porque este nome ele é conhecido em toda a terra. E ele fala bem assim: olha, teu nome é magnífico, porque é conhecido em toda a terra, e tu puseste a tua glória nos céus. Para que
possamos então experimentar todo o esplendor desta glória, nós precisamos reconhecer este Deus, este nome a qual o salmista ele relata que o seu nome é magnífico. Este Senhor da glória. Para termos então este pertencimento, nós precisamos reconhecer o seu nome, nós precisamos reconhecer o seu sacrifício, em que ele deixou a sua glória e veio, se fez homem na terra para morrer em nosso lugar, para que assim possamos entrar, ou tenhamos condições de entrar neste plano de glória, vamos dizer. Paulo, quando está escrevendo, ou está conversando, orientando os irmãos da igreja de Coríntios, e ele vai falar a respeito da sabedoria de Deus, e que o plano de Deus, desde o princípio, foi revelar este mistério da salvação, deste nome todo-poderoso. Ele diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas graças a Deus, que hoje nós podemos reconhecer o sacrifício do Senhor da glória, que nos deu o direito à vida eterna, nos deu direito a esta glória. Depois o salmista, ele no versículo 2, ele diz que da boca dos pequeninos e de bebês, Deus, ele faz brotar a força por causa dos adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Neste versículo, o salmista ele nos mostra qual é o propósito da glória. Qual é o propósito da manifestação da glória de Deus? E este propósito é o louvor. O propósito da manifestação da glória de Deus no ser humano, no homem e na mulher, é o louvor ao nome de Deus. Uma vez que já reconhecemos o seu nome, o seu senhorio, agora ofertamos a nossa vida, tudo em louvor ao seu nome. Quando vemos essa expressão dos pequeninos e de bebês, isso nos remete lá no Novo Testamento, está no livro de Mateus, a partir do capítulo 21, que Jesus ele entra no templo e ele faz ali uma limpeza, que a palavra fala que é a purificação do templo. E ele diz, então, a minha casa será conhecida como casa de oração. Logo depois chegam para eles cegos e mancos, e ele realiza diversos milagres. Então as crianças, os pequenos que estavam ali, vendo os milagres, gritaram, Hosana ao filho de Davi. Reconheceram e renderam o louvor. Os sacerdotes que também estavam não gostaram e perguntaram, o Senhor não está ouvindo o que eles estão fazendo? O Senhor não está ouvindo o que eles estão dizendo? E ele respondeu, estou sim. E ainda disse, nunca lestes, da boca de pequeninos e de bebês, obstivesse louvor? Quando o salmista estava fazendo esta referência, que o propósito da glória na vida dele era o louvor a Deus. E se formos pegar também algumas versões, a palavra vai dizer aqui que da boca dos pequeninos fizeste brotar o louvor, fizeste ser conhecido o teu nome. Nós podemos afirmar que o louvor a Deus faz brotar em nós a força. Ela confunde os inimigos,
abre todas as portas e nos garante a vitória. Foi assim com o povo de Israel, conforme está relatado em 2 Crônicas, capítulo 20, com o rei Josafá. Ele recebe uma notícia de que os homens de Amon e de Moabe estavam vindo com uma grande multidão da além do mar para atacá-los. Quando ele ouviu isso, a palavra fala que ele se desesperou, ele teve muito medo. E Josafá então buscou ao Senhor e uniu todo Judá para juntos jejuarem e orarem ao Senhor. Judá então pediu socorro a Deus. E a palavra fala que Josafá então se levanta no meio do povo e diz: olha, Senhor, tu não és o Deus que estás nos céus, pois na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir-lhe. A palavra fala que imediatamente o Espírito do Senhor veio até ao meio do povo, tomou o profeta Jaziel, e o profeta declarou então: olha, rei, não temas, porque o Senhor está dizendo, não temas, porque esta luta não é vossa, mas é de Deus. Mas vocês precisam fazer uma coisa: convoque os cantores, que eles se vestem com as vestes sagradas, e vocês então vão louvar e bendizer, e vão cantar ao Senhor. E a canção será essa: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus, o amor do Senhor, através da sua glória manifesta em nós, é a causa de não sermos consumidos. O próprio salmista, no Salmo 117, ele diz isso: louvai e cantai todas as nações, exaltai todos os povos, porque o seu amor é grande para conosco, e a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. A palavra fala que quando os homens se levantaram então para guerrear, não tomaram as armas, mas colocaram os cantores na frente, e quando começaram a cantar, a palavra fala que o Espírito do Senhor começou a se mover, a trabalhar, e o Senhor colocou emboscadas para os filhos de Amon e de Moabe, e eles começaram a matar uns aos outros. E o Senhor trouxe grande livramento ao povo de Israel naquele dia. Eles voltaram cantando e bendizendo ao Senhor, porque o louvor, que é o propósito da glória de Deus em nós, é uma arma poderosíssima de guerra. Ela é capaz de romper os céus, derrubar, quebrar as correntes, abrir todas as portas, para que a bênção de Deus possa nos alcançar. Tem um louvor muito conhecido de uma cantora que diz, então louve. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Quando manifestamos a glória de Deus em reconhecimento pelo louvor, o Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele toma a frente das nossas batalhas, e a palavra de Deus diz que nos garante que o anjo do Senhor, Ele vai à nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando tudo, para que nós possamos chegar ao nosso objetivo final, que é a salvação em Jesus. O louvor é o propósito da glória de Deus. Mas o salmista continua dizendo que quando ele contempla, no versículo 3, os céus, as obras dos dedos de Deus, e a lua e as estrelas que ele estabeleceu, ele se depara então com uma pergunta. E a pergunta é:
que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Aqui o salmista nos leva a entender duas coisas: onde estamos e quem somos. Quando entendemos isso, até estudos comprovados que nos dá um norte para sabermos aonde queremos chegar. Nós precisamos saber onde estamos e quem somos. Onde estamos está muito claro, porque basta abrir os nossos olhos e contemplarmos toda a glória de Deus ao nosso redor. Por isso que o salmista fala, olha, quando eu contemplo os céus, quando eu contemplo os teus dedos, as obras das tuas mãos, a lua e as estrelas, isso está muito claro para entender que isso é resultado da glória de Deus. Tudo trabalhando ao nosso favor. As estações, o clima, a natureza, o ar que respiramos, aonde Deus nos inseriu, diante de uma criação tão magnífica, de universos, multiversos, galáxias, estrelas, planetas. Mas Ele reservou dentro de um planeta chamado Terra, um lugarzinho para mim e para você. E nos deu a condição de vivermos uma vida digna, uma vida de vitória, uma vida de glória. Está aqui, basta abrir os olhos para sabermos. Não há nem muito que ter um entendimento espiritual, não, basta olhar ao nosso redor e ver que nada é por acaso, nada foi criado, não foi uma reorganização que criou tudo isso, mas foi obra e os dedos de Deus. Dentro da criação está impressa a digital de Deus. É obra da mão dele. Sabemos onde estamos. Mas a outra pergunta é: quem somos? E aí, quando tem aqui, que é o homem para que o visites? E vamos tentar responder essa pergunta, que é o homem? Nós perguntamos para nós mesmos, quem somos? Ou quem sou eu? No conhecimento geral, o ser humano é um animal bípede, da ordem dos primatas, pertencente à espécie Homo sapiens. Na filosofia grega, o homem é um ser racional. Então, ele possui razão. Isso implica dizer que ele tem a condição de dizer sim ou não. Essa razão, segundo a filosofia grega, permite ao homem definir-se no conjunto onde ele está inserido e o seu universo. Eu vou pegar também um filósofo brasileiro muito conhecido, chamado Mário Sérgio Cortella. Ele diz que o homem é um indivíduo entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta, que gira em torno de uma estrela, Sol. Dentre outras 100 bilhões de estrelas, que compõem uma galáxia, a Via Láctea. Dentro de 200 bilhões de galáxias. Ele diz que este é o homem. Mas e na Bíblia? O que a Bíblia diz que é o homem? O próprio salmista nos responde. No versículo 5 ele diz assim: tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra.
eu e você, na nossa definição de ser humano e a nossa existência de quem somos, inseridos na glória de Deus, nós somos os filhos de Deus. A geração eleita, a nação santa, um povo chamado para a salvação. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Tantas definições. Tantas. Para um único propósito: louvor e glória ao nome do Senhor. E o Senhor fala bem assim: olha, por serem filhos de Deus, Deus não só lembra de você, não só se lembra, mas Ele também o visita. A glória de Deus, Ele nos faz não só Ele nos lembrar de nós, pelo nosso nome, mas Ele também nos alcança. Ele nos visita pela manhã, pela tarde, pela noite, ao nosso deitar, em sonhos, através da sua palavra, através de um conselho, através de um louvor. Deus, Ele nos visita. Deus, Ele nos alcança. Deus, Ele nos toca. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E se sabemos que somos filhos de Deus, como eu disse, fica fácil entender para onde vamos. Qual é o lugar do filho? Qual é o lugar do filho? A casa do Pai. É o lugar do filho. A glória de Deus, como eu disse lá no início, que permite então mostrar essa direção correta, exata, é a direção, o caminho para a casa do Pai. É o lugar que nos aguarda, é o lugar que nos espera. Como eu disse, não é algo novo, mas é um despertar para o ano de 2024, que esta glória está à nossa disposição. Ela está manifesta a nós para um único propósito: nos levar de volta à casa do Pai. E enquanto vamos caminhando, nós vamos cantando, nós vamos louvando. Tropeçou, levanta e louve. Está doendo, louve. Está sofrendo, louve. Está alegre, louve. Está chorando, louve. Está sorrindo, louve. Porque a glória de Deus nos permite louvar o nome dEle. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu convido a igreja para se colocar de pé.